teve um retiro que o pessoal do grupo de adolescentes falava que o Padre Léo ia estar lá, Padre Léo, Padre Léo. Não tinha nem comunidade Betânia ainda, era do Sul, né? Ele trabalhava com dependentes químicos e tal. Eu já sabia desse encontro e tinha falado com a minha mãe que não adiantava ela me chamar, que eu não iria. Nessa época, eu também ia ao grupo de oração, ficava lá no Santíssimo, deitado, dormindo no banco, ela me obrigava a ir. Muitas vezes, antes de eu sair, ela não tinha como me segurar, mas antes de eu sair de casa, ela dizia, você só vai sair se você rezar o terço. Eu ficava emburrada, não rezava nada, mas que era para ficar ali para rezar o terço e sair, se era para sair, então eu ficava. Sim. E ela já tinha essas sacadas assim, sabe? Sim. De você vai comigo, me obrigar a fazer as coisas. E nessa aí do Padre Léo, desse retiro de jovens, eu falei, olha, não adianta, que eu não vou, não adianta insistir. E ela, naquela semana, que era a semana de maio, o encontro aconteceu dia 15 de maio, ela começou a entrar em oração. Pôs meu nome lá na equipe de intercessão e começou a rezar por mim. Eu sei que na sexta-feira eu já estava namorando com um rapaz que eles não aprovavam o namoro. Na sexta-feira eu queria muito sair, já tinha armado tudo, né, para sair com esse rapaz. E ela disse, hoje você não vai sair. E ela não tinha deixado justamente para tentar de tudo me levar, me arrastar para o Padre Léo no sábado. E aí eu falei com ela que eu não ia ficar em casa de jeito nenhum e começou a briga. Começaram as discussões de novo. Ela disse, se você quiser sair, você vai sair conosco para a casa da sua avó e depois a gente vai voltar para casa. Ou, se não, vai ficar em casa. E nisso eu decidi ficar em casa. Eles saíram com os meus irmãos. E foi nessa que eu, muito revoltada, muito rebelde, né, eu queria uma bebida para poder me aliviar, porque era a dinâmica que eu fazia. Para afogar ali aquela mágoa. E não tinha mais, por quê? Nessa fase, que minha mãe já estava indo no grupo de oração, já tinha mais consciência, eles já tinham tirado as bebidas de dentro de casa, já não tinha mais aquele barzinho na quina da sala. E eu fiquei mais eufórica, mais enfurecida ainda. Eu pensei, que eu vou... Eu preciso de alguma coisa, Eu também me automutilava, né? Quando não tinha bebida, eu me... Nossa. Eu tinha que acabar com o meu sofrimento, então me cortava também. Mas não era isso que eu queria naquele momento. Eu queria uma coisa forte para poder... Eu cheguei até a procurar perfume, sabe? Porque tinha álcool. Só que eu não peguei, fui no banheiro, não peguei aquilo. Fui na geladeira, na esperança de encontrar alguma coisa. Tinha um pouco de vinho, porque meu pai cozinhava muito bem, e temperava a carne com o vinho. Peguei um pouco daquele vinho, era pela metade, mas era muito pouco para mim, era fraco para mim. E eu fui no álcool de limpeza. Nossa. E comecei a misturar as duas bebidas ali. E começou a dar um revertério em mim, que eu nunca tinha... Primeiro dei a golada, liguei o som numa altura bem alta, né, bem grande, e comecei a beber o vinho com álcool ali naquela mistura. Bebi uma golada, segunda, terceira, começou a dar uma reação que eu nunca tinha experimentado. Porque eu não tinha... A minha reação com a bebida não me levava ao vômito, nada. Eu só apagava. Que para mim era bom, porque eu não queria sofrer. Então, se me apagasse, estava bom. Só que aquilo ali foi me dando uma coisa estranha. Assim, meu coração começou a disparar, falta de ar. E aí eu corri. No meu quarto era muita caveira, né, porque eu era metaleira. E aí tinha caveira, tinha banda pôster, né, roqueiro e tal, skatista. E eu achei uma imagem de Nossa Senhora dentro do meu quarto, que até então nunca tinha visto. E tem uma história bem interessante com essa imagem. Que quando a minha mãe, no desespero dela, foi se confessar com o padre, ela falou, seu padre, não sei o que fazer. Fui pedir um conselho, o padre falou assim, minha filha, compra uma imagem, escolha a imagem de Nossa Senhora da sua devoção e coloque no quarto da sua filha. Daí ela falou assim, padre, mas você não está entendendo, a minha filha ela é maluca, né? Gosta de rock e tal, é tudo. Não tem problema, é uma imagem de gesso, de resina, é uma imagem. Mas quando a sua filha olhar para aquela imagem ali dentro do quarto dela, ela vai se lembrar que tem uma mãe no céu e na terra que intercedem por ela. Olha só. Nesse momento do meu desespero, eu encontrei aquela imagem.
Mas era uma coisa assim, fora do comum. Sim. E eu fui até a imagem e comecei a pedir a Nossa Senhora para me salvar, porque aquilo já estava fugindo do meu controle. E embaixo da imagem, minha mãe colocou assim, pregado na prateleira, um papelzinho, enfiou um papelzinho assim, tinha uma oração. Eu comecei a rezar aquela oração e, de repente, eu caí no chão, comecei a me debater. Aí que eu vi que eu ia morrer mesmo. Aí eu vi assim, minha visão apagou e eu via, igual naqueles filmes, né, a luzinha no final do túnel. Sim. E eu comecei a gritar por Jesus, Jesus me salva que estou morrendo. Nisso eu consegui me arrastar, eu estava no meu quarto para chegar até o telefone, que eu precisava ligar para alguém para me salvar. Eu passava por um corredor, eu fui me arrastando, cheguei no corredor, no telefone e liguei para uma amiga. E aí ela, de cara, minha amiga falou assim, poxa, Helena, o que você fez dessa vez? Porque todo mundo já era acostumado, Sim. minha mãe ligava para todo mundo. De noite, quando não aparecia, minha mãe ligava para a polícia, ligava para os amigos, primeiro para os amigos todos, Sei. né? Nossa. Era muito constrangedor para mim. Para a polícia, ir atrás de mim, meu pai não tinha celular, ela ficava em casa rezando o terço e meu pai ia para a rua com os meus irmãos. Que dó. Meu irmão conta que um sentava no pequenininho, né? Um sentava num pé, meu pai de pé assim me procurando nas baladas, aí um ficava num pé, outro no outro. Quer dizer, é uma tragédia para a família inteira, né? Então, voltando nesse telefonema, essa minha amiga, Eliana, o que você fez dessa vez? Aí eu falei para ela, olha, eu tomei álcool de cozinha e tal. Nós estamos indo para aí. Aí ele foi com dois irmãos dela, que recém-formados em medicina, que foi uma grande providência também. Eu não sei como que eles entraram dentro de casa. Eu sei que me colocaram dentro do carro. Eu chamava muito pela minha mãe. Aí fui para o hospital. Eu estava tão eufórica que eles me amarraram, sabe? E me sedaram. Fui transferida para um hospital particular. Minha mãe chegou nesse hospital, que, por acaso, eu sempre estava lá nos finais de semana. O médico de plantão já me conhecia. E ele disse para minha mãe, o que aconteceu dessa vez? Porque vocês quase, e foi grave, porque vocês quase perderam a filha de vocês. Minha mãe ficou sem rumo, né? Mas naquela madrugada eu voltei para casa, eu recebi alta. No outro dia eu acordei com uma ressaca tremenda, Sim. mas eu acordei com uma coisa diferente. Eu falei assim, eu cheguei no meu limite, cara. Não dá para daqui, só que eu não sabia o que fazer. Eu fui até minha mãe, que estava lavando a louça de manhã. Meu pai já tinha saído para trabalhar. Dia de sábado, ele trabalhava até a hora do almoço, meio expediente. E imagina que era sempre assim, né? Quando eu saía de casa, ele, às vezes, varava à noite e já ia trabalhar. E aí minha mãe, eu falei, mãe, me leva no retiro, porque eu sabia do retiro. Caramba. Já tinha brigado com ela, que não ia de jeito nenhum. E chego de manhã, depois da tragédia da sexta-feira, falo para ela, mãe, me leva no retiro. Ela ficou sem entender muito, mas... Nossa, esse álcool, viu? Vou dizer uma coisa. Nunca imaginei. Pessoal, brincadeira. Nem deram para brincar com isso, né? Me perdoe, não era para brincar mais. Imagina. Mas ela ficou assustada, Ficou né? assustada, mas lá no fundo eu penso que ela ficou muito feliz. Sim, né? com certeza. Naquele momento, eu acho que eu imagino que ela, puxa, foi de um mal, né, aparente, Deus está tirando um bem maior. Isso. E aí nós nos trocamos, né? Ela se trocou. Fui para o ponto de ônibus, que chegou lá, tinha um amigo meu, do grupo de adolescentes, que ia para o retiro. Eu falei, mãe, eu vou com ele. E ela deixou, porque também meus irmãos ficaram em casa. Chegou no retiro, era um ginásio do Álvares Cabral. E aí, ali no retiro, eu quis ficar sozinha, sabe? No meu canto. Eu rezei, como nunca tinha rezado, né? Porque já tinha participado dos encontros ali, dos retiros de adolescente, mas não era a mesma coisa. Já tinha um motivo, né? Chegou na hora do almoço, eu liguei para aquele meu namorado, que eu ia sair com o namorado. E aí, como que ficou, né? Nossa, ele acabou comigo. Você é louca mesmo. Você sempre faz isso. Me colocou lá embaixo, sabe? Me destruiu. Eu tô assim, pegando leve com as coisas que ele falou. Né? Ele acabou comigo, acabou. Eu fiquei tão arrasada que eu falei, meu Deus, só me resta voltar para o retiro, né? Sim, não dá. Eu liguei de orelhão ainda para ele. E aí cheguei lá, era depois do almoço, e o padre Léo pega o microfone, que até então ele não tinha aparecido.
né? Ele pega o microfone e fala assim: ô jovem, se apresentou, né? E falou assim: olha, jovens, agora seria o momento da missa. Eu ia celebrar uma missa para vocês. Mas Jesus tocou no meu coração dizendo que era para eu fazer uma oração de cura interior com vocês. Conduzir uma oração de cura interior. Aquilo me chamou tanta atenção que eu pensei assim, cara, esse cara é muito top, né? Porque Jesus fala direto com ele. Uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha não, porque era uma forma da renovação, sim, né? Essa palavra, palavra de ciência, de sabedoria ali. E eu achei que era uma coisa assim, cara, fenomenal, né? E aquilo me chamou a atenção. Nossa, o cara é fera, porque ele fala direto, Jesus fala direto com ele e ainda pede para mudar a missa. Aquilo mexeu comigo. Eu falei assim, eu vou escutar esse cara. E aí ele começou a falar, ele começou a narrar aquilo que a gente estava vivendo, como acontece, né, dentro dos grupos de oração, da renovação carismática, as palavras de ciência, de cura, e conduzindo oração, de cura, de libertação, e falando, dando nome. E eu comecei a chorar, porque ele estava falando comigo. Tudo que eu vivia na droga, da bebida, a busca pelos beijos, pelos abraços dos rapazes, que na verdade você está buscando seu pai, e não sei o quê. Cara, aquilo começou a fazer sentido na minha vida, porque veio de encontro com o que eu estava vivendo. Aí teve um determinado momento que ele falou assim, olha, Jesus quer ir mais a fundo nessa cura e libertação que ele quer conceder a vocês, jovens. O Senhor coloca no meu coração que muitos de vocês buscam essas realidades por conta da falta de perdão. Houve uma situação na vida de vocês, aconteceu um fato, que ali abriu uma brecha de mágoa, de ressentimento, e isso abriu também uma carência muito grande, e vocês buscam nessas coisas, na droga, na bebida, numa sexualidade desregrada, esse preenchimento dessa carência. Aí que eu desabei mais ainda e comecei a falar, Jesus, se é isso o meu problema, que se eu estou buscando tudo, que é comigo que ele está falando, me mostra quem eu devo perdoar. E eu comecei a forçar a barra para o namorado que tinha me xingado na hora do almoço. Uma recente ali. Poxa, o cara me humilhou, acabou comigo, é ele. Mas não fluía o negócio. De repente, eu tive um flash, assim, uma imagem do meu pai e da minha mãe. Ali, eu entendi que eram os dois que eu tinha que perdoar. Deu uma imagem muito clara, eu dentro de um berço, uma menina, era uma criança, uma menina dentro de um berço, minha mãe entrava dentro desse quarto, passava direto, depois vinha minha tia, a Luciene, Sim. E olhava para mim e pegava no colo. Depois que eu fui entender toda a história, né? A minha mãe, ela, quando casou, tinha um mês que os meus avós maternos tinham se separado. Uma família numerosa, os filhos mais novos foram morar com os mais velhos. Então, logo a minha tia Luciene, que tinha 15 anos quando minha mãe casou, foi morar com a gente. Entendi. Minha mãe, eu acabei nascendo um ano depois do casamento dos meus pais, e minha tia que cuidou de mim. Minha mãe teve que voltar a trabalhar, meu pai, caminhoneiro, viajava muito. Aí tudo começou a ter sentido. A ausência dos pais, né? E eu sempre digo, Guto, que eu não os culpo de forma alguma, porque depois eu fui conhecendo a história. Claro. E quantas pessoas, né, que passaram por situações até piores do que a minha. Poxa, minha mãe estava trabalhando para nos dar o melhor. A intenção do amor dela, né, do carinho deles, era trabalhar para nos dar, para nos sustentar, para dar aquilo era que até eles... uma expressão também de amar. Né? Que eles nunca tiveram. Né? Poxa, quanta história que minha mãe conta. Família numerosa, não tinha uma escova de dente, por exemplo, né? Um exemplo dessas privações. Então, eles não queriam que nós passássemos, eu e meus irmãos, aquilo que eles passaram, os perrengues que eles passaram. Mas, para isso, precisava trabalhar muito. E aí vinha a ausência. Então, eu não os culpo, porque tem gente que passa coisa muito pior e não faz essa escolha na vida. Para dizer que a escolha é muito pessoal. Diante das situações da vida, a gente tem sempre dois caminhos. Eu escolhi o outro caminho. E ali ficou tudo claro, e o padre conduziu, então, um momento de perdão. Perdoe essas pessoas. Perdoe essa pessoa, se foi uma pessoa. Perdoe essas pessoas, se foram mais de 2 pessoas. Dê nome agora a essa pessoa. Fale o nome dessa pessoa. Eu te perdoo. Aquela oração de perdão. E ali ele falou, agora abra os olhos e abrace
o jovem que está do seu lado. E imaginando que esse jovem é a pessoa, bem dinâmica de oração. Aquela oração de amorização, perdão, aquela coisa. Maravilhosa. E aí eu abracei o jovem que estava do meu lado, choramos muito ali, porque ele também estava chorando. E o padre falava no palco, olha, mas não se contente em abraçar só essa pessoa. Abrace a que está do outro lado também. E quando eu me viro assim para a minha esquerda, eu não acreditei, meu pai e minha mãe, vindo na minha direção. E aí depois minha mãe conta que ela voltou para casa, ela ficou muito aflita, rezando, intercedendo para que eu tivesse meu encontro com Jesus. Tipo assim, é a chance, né? A Eliana está lá, né? Ela pediu para ir. Lá, né? E aí ela rezando, e sentia que ela tinha que se encontrar comigo. Mas cadê meu pai? Não tinha celular. Meu pai só ia chegar na hora do almoço. Quando meu pai abre a porta, fala assim, Dinete, a primeira coisa que ele fala, estou sentindo muito forte, fiquei a manhã inteira pensando que a gente devia ir lá encontrar com a Eliana. E ela falou assim, Jaci, é de Deus. Vamos para lá. Vamos almoçar, deixamos as crianças na casa de alguém e vamos para lá. E chegaram exatamente naquela hora. E aí a gente chorou, nós nos abraçamos, participamos ali daquele momento. E foi maravilhoso, né? Porque a partir dali... A vida mudou. Eu, por conta da bebida, desenvolvi um problema no meu intestino e no meu estômago. Eu tinha uma gastrite aguda e eu evacuava sangue. Que não tinha cura para mim. Há 1 ano eu fazia tratamento. Os médicos não sabiam mais o que fazer porque eu misturava bebida com remédio. E aí, na terça-feira, não estava marcado, né? Não foi coincidente, não foi proposital. Já estava marcada essa consulta, eu ia numa consulta para saber como que estava a questão da minha saúde. Fiz uma endoscopia, já aproveitei, já fiz a colonoscopia e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Meu estômago, meu intestino, não tinham mais nada. Foi a força do perdão, eu acredito, assim, com todas as forças que foi. Ali foi uma cura completa. Eu entendi que quando Deus faz, Ele não deixa incompleta a sua obra. E a partir desse momento, eu comecei a buscar por Deus.